Olá, é com grande alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, e que inclusive quer mandar um presentão para você. Uma lembrança pelo menos, vai? E a gente vai sortear a camiseta da Grade ao final desse programa, entre todos aqueles que entrarem no site hoje e votarem na enquete. O site é o vejamsó.com.br. Você que mora no Brasil ou fora do Brasil, porque o Vejam Só é transmitido em todas as nações da Europa e das três Américas, né, além do nosso país, não importa. Votou na enquete, você está concorrendo, tá bom? Conosco para discutir esse assunto, vindo lá de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, pastor Paulo Carvalho Ribeiro. Paz e graça, pastor Paulo, como vai? A paz, Heber, e é uma alegria muito grande estarmos aqui, principalmente nesse assunto, debatendo esse assunto que é de suma importância hoje para a igreja brasileira. E aí, como é que estão as coisas lá em Niterói? Vocês estão brigando por causa dos royalties também? Niterói também, né? Faz parte, né, do Rio de Janeiro, e eu creio que a Dilma vai chegar a um consenso, vai vetar. Então tá bom. Seja muito bem-vindo. O endereço da igreja de Niterói, pastor? Fica na rua Marquês de Caxias, 125, próximo à rodoviária de Niterói. Tá? Muito obrigado. Bem no centro de Niterói. Pela vinda do senhor, pela presença do senhor. Do outro lado, estreando no Vejam Só, com muita alegria, a gente recebe o irmão que desenvolve o ministério Casados em Cristo. Ele que é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Ismael Roselei de Carvalho. Seja bem-vindo, pastor. Estamos aqui também nos sentimos tremendamente honrados, né, pela oportunidade de estarmos aqui e falando de algo assim tão importante, um tema tão especial para a igreja no Brasil. Deixa eu mostrar aqui, o pastor Roselei trouxe o material. Isso são palestras ou São palestras, pastor. Transformando as reclamações em crescimento? Isso. Eu acho que eu conheço alguém que vai gostar desse. É um DVD? É um DVD. Então, bom. Transformando reclamações. Mas não tem, em casamento não existe reclamação. Não. Uma família que vive acima das circunstâncias. Olha que bacana. Isso. Aí, ó. Ministério Casados em Cristo, uma família que vive acima das circunstâncias. Legal. E esse aqui... A gente está até pensando num tema para trazer o irmão, né? Dai ao sexo o que é do sexo, né? Obviamente um DVD para casados maiores de idade. É uma palestra também? É uma palestra. Uma palestra. Existem muitas dúvidas, né, pastor, nessa área da convivência sexual entre evangélicos, né? É verdade. Precisamos trabalhar isso daí. Então, o endereço da igreja onde o senhor está? É na rua Curitiba, 171, Jardim Planalto, na cidade de Bernardino de Campos, região de Ourinhos. Ah, no interior de São Paulo? Próximo do Paraná. O senhor viajou? Opa! Olha que bem, tem uma pessoa que veio de Niterói, no Rio de Janeiro, outra que veio lá de Ourinhos. Ourinhos é longe, eu sei, divisa com o Paraná. Eu tinha um amigo lá em Ourinhos, seminarista, fez seminário junto comigo, Paulinho. É longe, daqui uns 380 quilômetros, mais ou menos. Eu ia falar 400? Vamos arredondar então para 400. Por aí, né? Vai voltar hoje mesmo? Vamos voltar hoje. Deus o abençoe, seja muito bem-vindo. E como é de praxe, em assuntos bíblicos, a gente traz um seminarista, que os convidados andavam reclamando que eu estava pegando muito leve, né? Então, aí a produção resolveu trazer sempre um seminarista para dar uma ferroada nos pastores aqui. O seminarista Davi Silvio, ele está estreando no Vejam Só também. Ele que é do Seminário Batista Nacional e membro da Igreja Batista Brasileira. Primeira igreja do Brasil, é isso? Isso. Seja bem-vindo, paz e graça. Paz, eu agradeço o convite de participar desse programa e desse debate de um assunto que hoje em dia é polêmico e importante para a igreja. Você já é pastor? Não, ainda não fui consagrado. Que ano você está? Eu já terminei, já concluí o bacharel. Já concluiu o bacharelado, mas você é da Igreja Batista Nacional ou é da Batista da Convenção? Da Convenção.
Por que todo batista da convenção, em vez de ir para Perdiz, está indo para a igreja pro seminário do Enéas Tonini, hein? No meu caso, foi uma questão de encaixe de horários. Por causa dos horários do curso que tinha lá, então para mim ficou melhor. Mas é um curso de ótima qualidade. Não resta mais. E esse foi o segundo motivo, né? Que é um seminário de ótima qualidade. Excelente. E que eu aconselho, quem quiser fazer um seminário bom, né? Vale. Mas é bom. pentecostal. Olha, não diria que é tão pentecostal assim, não. Eles respeitam muito os seminaristas que são mais tradicionais, assim como eu. E a linha vista ali é bem ampla, ou seja, não se vê só a linha pentecostal, mas também a tradicional. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos assistir a matéria que apresenta o difícil tema de hoje e voltaremos em seguida com Vejam Só. Segundo dados do IBGE, nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil quase dobrou, passando de 1,7% em 2000 para 3,1% em 2010. Um dos principais fatores que justificam o aumento de divórcios no Brasil se deve ao número de casamentos, que também está em ascensão. A explicação para o número recorde de divórcios registrados no Brasil está ligado diretamente à legislação. Desde o ano passado, algumas leis entraram em vigor, facilitando o acesso ao divórcio. Antes, o casal que gostaria de oficialmente colocar um ponto final na relação precisava primeiro se separar judicialmente por 1 ano, para depois entrar com pedido de divórcio. Ou ainda, precisava provar que estava há 2 anos separado para entrar com o pedido de divórcio direto. Hoje, o divórcio, quando não há filhos e nem litígio, pode ser feito diretamente no cartório e demora cerca de 30 dias. O divórcio costuma acontecer com maior intensidade em casamentos com duração de até 1 década. Neste perfil, são 4 divórcios para cada 10 casais. Inúmeras e praticamente incontáveis podem ser as razões objetivas e práticas de separações. Segundo psicólogos, geralmente a separação é mais comum entre casais que se uniram na adolescência ou entre membros de diferentes níveis socioeconômicos e culturais. Outra experiência provocadora de tensões no casamento é a paternidade, fazendo com que o parceiro sinta menos prazer com o outro após o nascimento dos filhos. Eles ainda afirmaram que a presença de doença nos filhos também gera uma tensão maior, sendo que casamentos em que um dos filhos morre por doença ou acidente têm uma tendência de cerca de 50% em terminar em divórcio. Aos olhos de Deus, certamente o divórcio não é agradável, porque Jesus afirmou: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que sentimento é esse? O amor de ontem, hoje, já não existe mais? Onde está o cumprimento da palavra de Deus nessa união? Quem selou essa união que acabou dessa forma? E onde está a reciprocidade nos momentos difíceis que enfrentaram juntos? Nosso pastor se divorciou porque a esposa o infernizava. Ele quer continuar pastoreando, mas será que isso é permitido? Isso é o que discute agora o Vejam Só. Legal. Muito bem. Então, vamos pôr na tela o tema de hoje. É uma pergunta enviada por um telespectador, né? E, inclusive, depois eu vou dar o prêmio, o brinde, né, do programa para quem sugere pautas que acabam indo ao ar, né? E é essa daí: nosso pastor se divorciou porque a esposa o infernizava. Não se trata de traição, portanto, é de impossibilidade de continuar vivendo junto, porque a mulher é aquela rixosa mesmo, a goteirenta lá que o Salomão fala nos livros dele. Aí a pergunta é: o pastor quer continuar pastoreando? Pode? É permitido? Sim ou não? Vamos para a enquete. A enquete de hoje é: no caso do pastor que se divorciou porque a esposa o infernizava, a Bíblia autoriza que ele continue com o seu ministério? Sim? Não sei.
Vote e você pode ganhar prêmios muito especiais. O voto é pelo www.vejamsó.com.br. E pega papel e caneta. Já que nós estamos falando de casamento, vamos falar de um lugar onde o casamento pode se consolidar e durar para sempre. Até porque é um lugar que tem 15 anos de garantia. Um colchão daqui, ó. Eli, paz e graça. Paz e graça, pastor, e paz e graça para você também que está aí na sua casa assistindo esse programa diariamente necessário. Tudo bom, pastor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Olha, aqui está o Sono Quality, colchão terapêutico, ortopédico, massageador, que vem até com controle remoto para você escolher uma massagem confortável antes de você pegar num sono profundo e reparador. Sim, porque é impossível, né, pastor? Deitar nesse colchão e não pegar no sono. Ligou o massageador, já era. Dorme, né? Ele desliga sozinho, inclusive. Isso mesmo. Olha, ideal para você que tem problemas como? Para você evitar problemas, né? Por exemplo, você quer evitar dores nas costas, você que tem problemas na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, artrite, artrose, osteoporose, para você evitar e prevenir e aliviar essas dores, né? Ele é indicado por médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, cardiologistas e dermatologistas. Isso porque, pastor, já foi testado e aprovado pelos principais órgãos competentes de saúde do Brasil. Mas atenção, você não compra o Sono Quality por telefone e muito menos numa loja comum. O Sono Quality é personalizado de acordo com as medidas da sua cama, a sua altura e o seu peso. Ele sai direto da fábrica para você. E se sai direto da fábrica, pastor, não tem atravessador. Se não tem atravessador, É muito mais barato. exatamente, é muito mais barato. E tem uma moleza nesse fim de ano. O Ricardo deve ter ficado meio doido lá, porque ele está dando a forma de pagar em 15 vezes sem juros. Isso mesmo, 15 vezes sem juros, no boleto, no cartão de crédito, no cheque, enfim. 15 vezes sem juros é uma moleza. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Eu tenho um colchão desse e consegui comprar um para minha mãe também. E eu não tenho salário de Rede Globo não, tá? É bom lembrar você. Eu consegui fazer isso dentro do meu orçamento. Você também consegue. Pode ter certeza, o colchão não custa caro, vale a pena. Agora, como é que faz para comprar se não vem em loja? Muito simples, pastor. Basta você ligar agora. Nós estamos fazendo um plantão agora, ao vivo, para atender você. Você agenda uma consulta. A ligação é gratuita, 0800. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Porto Alegre, Nordeste, Fortaleza, Pernambuco. Qualquer lugar. A ligação é gratuita. Inclusive, você pode ligar até de celular. Você vai ligar, vai agendar uma visita. Um dos nossos especialistas em colchão vai até a sua casa. Essa visita também não tem custo, é custo zero, como a ligação também é custo zero. Ele vai tirar as medidas da sua cama e, de acordo com o seu peso e a sua altura, o colchão sai personalizado direto para você. Agora, pastor, só quem é fabricante pode dar até 15 anos de garantia. Olha só que beleza, 15 anos de garantia, é muita garantia. E se o colchão estragar, eles trocam o colchão, tá? Pode ficar tranquilo. 0800 604 1217, 0800 604 1217. Eli, muito obrigado. Pastor, e ainda tem a promoção. Tem promoção. Lógico. É verdade, tem a promoção no fim do ano, claro. Promoção para você que comprar o Sono Quality, o colchão da saúde, você ainda ganha 2 travesseiros terapêuticos e ganha um lindo edredom. E o melhor horário para você ligar é agora. Você será muito bem tratado quando ligar, com amor, carinho, respeito. E o melhor horário para ligar é agora. Estamos de plantão agora, esperando a sua ligação. Ligue já, 0800 604 1217, Sono Quality, o colchão da saúde. Isso mesmo, pastor, muito obrigado. Fica com Deus, pastor. Você também, até amanhã. Bom, vamos tratar agora do difícil tema de hoje. Vou começar aqui com o pastor Paulo Carvalho Ribeiro. Ele já veio ao programa, sabe mais ou menos como é que funciona. Não sei o que ele pensa, também não sei o que pensa o pastor Ismael, porque realmente eu não sei, tá? Vamos ver o que é que cada um vai dizer. O seminarista eu sei, ele veio aqui para espetar, para pôr pimenta. É, né? Você é casado? Sou Quantos anos? há 21 anos, quase 22. Agora que você resolveu estudar teologia? Ou você já sonhava com isso?
Não, realmente meu chamado foi um pouco mais tarde, né? Qual a sua profissão? Eu sou analista de sistemas. Ixi, seminarista, analista de sistemas, vocês se preparem, hein? Ainda bem que eu não tenho que responder nada, é só fazer pergunta. Pastor Paulo Carvalho Ribeiro, eu acredito que na sua denominação isso jamais aconteceria, mas vamos imaginar que aconteça com um pastor conhecido seu, cuja esposa, apesar de todos os esforços do pastor e da comunidade, era uma pessoa muito difícil, né? O pastor acaba se divorciando. Não houve traição, pelo menos que ele saiba, né? Não houve traição, mas ele acabou se divorciando, porque senão ele ficava louco. Ele pode continuar pastoreando? Como o pastor disse, né, é um difícil tema, mas eu tenho vários amigos pastores divorciados e pastoreando. E muitas das vezes não foi por causa do adultério, mas por causa disso. A esposa infernizava. Isso existe. E a ponto de esposa colocar praticamente veneno no almoço dele, certo? De agredi-lo, fazer escândalo na igreja, na vizinhança, e todo o trabalho sendo feito e tudo mais. Então, eu vejo nesse caso aqui o divórcio como um corretivo para situações intoleráveis, que nem às vezes chega o adultério. Como eu tenho pastores amigos que a mulher já adulterou, traiu e ele perdoou. Está na igreja. Certo? Essa é a situação. Entendeu? Uma outra situação, mas estou dizendo, entendeu? Então, agora, uma situação de uma mulher, o assunto, o tema é mulher, não quer dizer que o homem também não faça isso, mas o nome, exatamente. É o caso concreto. Exatamente. No caso, no tema, infernizando, não tem como você pastorear. Então, vai viver uma vida de mentira. Então ele se divorcia, começa a respirar e volta a pastorear. Exatamente. Tranquilo. E no futuro, dentro da vontade de Deus, um novo casamento. O senhor não vê problema? Não vejo problema nenhum. Primeiramente, vamos ver o histórico dele como pastor. Ah, claro. Certo? O histórico. E a igreja mesmo disse, ó, nosso pastor se divorciou porque a esposa dele o infernizava. A igreja deveria saber disso. Ah, com certeza via, né? Depois que ele se divorciou, de repente melhorou. Ele melhorou como pessoa, até como pastor, né? Pastoreando. Então a igreja tem que ver. Por isso que existe caso e casos. Não é aquele pastor que está divorciado hoje, daqui a pouco casa de novo, porque a mulher anterior era ruim, aí depois se divorcia novamente, aí o problema é com ele. Entendeu? Então, entendeu? Mas existe casos desse tipo. Uma mulher, por exemplo, no século passado, um pastor famoso, né? Na reunião, a esposa dele pegou o pessoal estava jantando, pegou um prato de sopa e jogou na cara dele, perto de todo mundo. A situação que ele vivia com a mulher. Aí você tem que ver até que ponto você vai ter uma vida assim. Ah, mas Deus vai consertar. O cara está casado 10, 15, 20 anos, 25, a mesma situação. Então, analisar até que ponto Deus vai fazer um milagre, ou até que ponto o homem e a mulher tem que tomar uma atitude. Né? Para o próprio rebanho não sofrer com isso. Muito bem. Essa foi a opinião do pastor Paulo Carvalho Ribeiro, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Agora vamos ouvir a opinião do pastor Ismael Roseleide Carvalho, ele que conduz um ministério, né, o Ministério Casados em Cristo. O senhor é que dirige esse ministério? Casados em Cristo, há quanto tempo tem esse ministério? Há 3 anos. Há 3 anos. 3. Nós trabalhamos com casais, eu e a minha esposa, a pastora Cleide, desde 95. Mas que nós estamos efetivamente cuidando do Ministério Casados em Cristo e juntamente com a igreja, pastoreamos a igreja quadrangular. Sim. Né? Há 3 anos. Que bom. Então, na sua primeira fala, pastor Ismael, que resposta o senhor daria para a pergunta do tema? A resposta é que ele não pode continuar pastoreando. Às vezes nós colocamos assim, os nossos sentimentos, colocamos aquilo que nós achamos, mas a gente tem que ter respaldo bíblico para
uma decisão tão importante. E a Bíblia, 1 Coríntios 7, que é a questão do abandono do incrédulo, que abandona o crente, né? E está fora, ao meu ver, teria que analisar um pouquinho melhor, da questão, sabe, da profundidade do problema. De repente, esse infernizava não é algo tão grave assim, era tão somente era uma mulher rixosa. Né? Tão somente uma mulher rixosa. Né? Então, aí que está. Né? Esse pastor, ele continua casado aos olhos de Deus. E se ele continua casado aos olhos de Deus, mas não tem vida conjugal, ele está dentro de 1 Timóteo capítulo 5, onde diz que aqueles que professam a fé, mas pior do que o incrédulo. Veja bem, ele é pior do que aquele que ainda nem creu. Então eu não creio por conta disso. E também por conta daquilo que as epístolas de Paulo ensinam, e principalmente a Timóteo, a questão de você ser o exemplo, você governar bem a sua própria casa, na questão da moderação. E outra coisa, precisaria ser analisado com carinho a questão do investimento que o pastor fez no casamento. Né? Qual o investimento que ele fez? Ele tentou uma terapia, ele buscou conhecimento, porque às vezes fala, não, mas há incompatibilidade de gênio. A incompatibilidade de gênio pode servir para o incrédulo, mas não é razão suficiente para aquele que crê se separar. Né? Incompatibilidade de gênio não cabe para nós, porque não tem respaldo bíblico. Então eu creio que esse pastor, o ministério dele está inviabilizado por conta dessa separação. Hoje o negócio aqui vai pegar fogo. Vou deixar até a opinião do seminarista para o próximo bloco, porque agora, já que nós temos um pastor que disse que pode continuar pastoreando e um pastor que diz que pode, o bicho vai pegar. Então deixa o bicho pegar no próximo bloco. Vamos falar de coisa boa. Sei lá, vai ver que essa esposa aí que infernizava ele era uma daquelas gordona que não quer saber de nada a não ser de comer gordura, né? Não quer saber de fazer exercício, não quer fazer dieta, não quer perder peso, né? E literalmente esmagava-o com o peso da sua consciência. Eu estou brincando, mas o tema é duro. Agora, o problema da obesidade é gravíssimo. 40% da população brasileira sofre de excesso de peso, quando Deus colocou na natureza um produto absolutamente natural, que os homens transformaram numa cápsulazinha, né, e que nos ajuda a reduzir peso, sem passar fome, sem ficar nervoso, sem ter efeito colateral, sem ficar viciado e sem tomar remédio tarja preta. Qual é o nome do milagre? Fernando vai dizer. Paz e graça, Fernando. Amém, irmão Heber, todos os irmãos e irmãs aí na sintonia, no Brasil e em outros países, que Deus abençoe grandemente a todos aqui também, toda a equipe, a produção, os convidados. Falar do BioRefit é falar de vida, é falar de saúde, porque o BioRefit, ele cuida da sua saúde, e você já vai pegando o telefone que está na tela, já vai ligando. Toda a equipe do Fernando Lima está no plantão. Nesse momento, o DDD de São Paulo é 11, você já sabe. O telefone é o 46 34 80 90. Por que você vai ligar agora? Porque eu estou anunciando o melhor produto para que você possa emagrecer e tratar da saúde, Heber. E não é só emagrecer não, como você bem tem colocado, previne um monte de doenças do sangue, né? Exatamente. Ligadas ao excesso de gordura e de peso. Exatamente. Então, quando a pessoa começa a engordar, ela adquire um pacote de problemas de saúde. Colesterol alto, pressão descontrolada, diabetes descontrolada, não tem mais disposição, e aí começa, já não tem vontade de sair de casa, fica irritada, fica discutindo com o marido, ou vice-versa, tem vergonha de sair na rua, mas tem solução. Tem solução, você vai ligar agora, 0 operadora 11 4634 8090. Vai pedir o BioRefit. Por que BioRefit? Porque o BioRefit, ele tem o psyllium.
O Psyllium, ele controla a ansiedade e reduz o apetite. E é 100% natural. 100% natural, não tem contraindicações, não importa se você está tomando os medicamentos que o médico passou, tem Pode que continuar continuar. tomando, mas tome também o BioRefit. Quantas cápsulas por dia, Fernando? 2 cápsulas ao dia, uma antes do almoço, uma antes do jantar, independente de fazer as refeições. Detalhe, por 3 meses vai fazer isso. Cada pote desse tem 60 cápsulas. 3 potes é o equivalente a um tratamento para 3 meses. Então não precisa comprar todo. Não, 3 potes, o equivalente para a pessoa perder até 15 quilos em 3 meses e o peso não volta. Não precisa ficar comprando direto, não tem aquele efeito sanfona. Outra informação importante, ele tem o colágeno, para não ficar com a pele flácida. Porque vai perder peso, aí fica aquelas pelancas lá. Exatamente. Tem vitamina para não ficar fraco ou fraca. Agora, muito importante, quando o Psyllium, ele que age como uma esponja no organismo, retendo essa gordura ruim e mandando embora, quando ele entra na corrente sanguínea, ele limpa o sangue, desentope as artérias, aí começa a tratar tudo. Pressão controlada, diabetes controlada, mais disposição, vai evitar. Eu vi uma matéria ainda ontem, que amputaram a perna, um erro médico, amputaram a perna, ela tinha artrite. Então veja bem, se você pode evitar, sabe que a nossa saúde no Brasil está doente, você pode evitar, você vai deixar chegar ao extremo? Não, você vai ligar agora, DDD 11 4634 8090, porque além de emagrecer, perde barriga e trata tudo isso que eu falei, porque limpou o sangue, desentupiu as artérias do coração, bate bem, fígado funciona bem, rins vai funcionar bem, então corre para o telefone, não, já tomei muito tempo, não se preocupe com o pagamento, porque quem paga no cartão de crédito vai ganhar um pote a mais, só quem paga no cartão de crédito. Eu posso dizer, esse produto está vendendo muito, eu realmente não posso ficar dando de presente, senão vai faltar para outros, não é nem má vontade. E detalhe, deixa eu dar um recado muito importante, você que já comprou até o dia de hoje, prometo para você, não precisa nem ligar para a central, em 10 dias no máximo vai chegar na sua casa, embora o correio atrasou, e quem comprar no dia de hoje, eu prometo, ainda esse ano, 2012, recebe em casa. Se houve qualquer atraso, foi devido ao grande sucesso de vendas, porque o produto é bom, emagrece, qualquer pessoa pode tomar, aprovado pelo Ministério da Saúde e reconhecido pela Anvisa. Ah, e um detalhe, muitas pessoas pegando aí doenças, porque vai ao hospital, está desprotegida, bactéria hospitalar, que mais infecção hospitalar, então tudo isso aí, olha, um problema que você pode evitar, então já começa para aumentar a imunidade, já começa também tomar o BioRefit. É isso que eu tenho a dizer, um abraço do Fernando Lima, Deus abençoe a todos, é ligar agora, DDD 11 4634 8090, tem plantão hoje até 1 da manhã, pode ligar a cobrar de qualquer parte do Brasil, 90 2111 4634 8090. BioRefit funciona, eu garanto, emagrece, perde barriga e vai ter saúde e o casal vive melhor. Mas é a solução, é a resposta para a sua oração, pode ter certeza. Vou para o intervalo, você não vai perder nada do debate, liga lá, 4634 8090, não perca tempo, comece a se tratar, a gente volta já. Amigos, neste momento o Brasil está assistindo o nascimento de um novo canal de televisão, o canal Show da Fé. Durante muitos anos eu tenho pregado a palavra de Deus pela televisão. Na verdade, isso começou no dia 3 de novembro de 1978 pela antiga Rede Tupi de televisão. E a partir daquele dia, a pátria brasileira entrou numa revolução espiritual, numa mudança que sacudiu os 4 cantos desse país. Éramos, na época, 2,3% da população e hoje somos mais de 30%. E breve seremos a maioria. Esse é um trabalho do Espírito de Deus, em que Ele me usou e você, a partir de agora, a cada hora vai ver um show da fé e em cada show da fé você vai ver a mão poderosa de Deus operando. Então continue conosco, avise para outras pessoas e vamos espalhar nossa TV para o Brasil inteiro, porque esses programas em que Deus me usou poderosamente haverão de ajudar milhões de pessoas por todo o país. Receba aqui o meu abraço e assista o Show da Fé.
começa a história. Conhecemos o garoto chamado Devin. Quando os pais dele saem numa viagem, ele se sente só, mas é encorajado por seu avô Jorge, que lhe conta a história de Daniel e seu exemplo de oração. Daniel sempre orava ao Senhor em busca de sabedoria e paz. Mas um plano foi tramado para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas para Daniel, a oração era tão importante que preferiu arriscar sua vida em vez de não orar mais. Com o exemplo de Daniel, Devin aprende a encontrar refúgio na oração. Prepare-se para ver o que a fé e a coragem podem fazer a uma vida. Daniel, na cova dos leões. Nesta quinta-feira no Hit Sport vamos falar do São Paulo, o jogo do São Paulo contra a Universidade Católica pela Copa Sul-Americana. E as últimas informações da seleção brasileira. Filipão na seleção, qual serão os novos componentes da comissão técnica? Quem vai ficar com o cargo que era do André Sanches, que mudou de nome agora o cargo? Tudo isso no Hit Sports. Hit Sports a partir do 12h30 no horário brasileiro de verão. Espera a sua audiência, hein? Até já. Até já. Muito bem, deixa eu agradecer aqui ao Maurício Miranda Malagres. Ele mora em Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, a terra lá, né? E ele que mandou a sugestão do tema de hoje, por isso vai ganhar esse brinde aqui da produção. Um livro do Alcindo Almeida, da editora Aba Press, né? Uma fonte para a espiritualidade. É um livro muito legal, porque cada página é uma meditação. É muito bacana começar o dia com essas meditações. Você que precisa publicar boletins, coisas do tipo, uma obra muito boa como essa. Na Aba Press, uma fonte para a espiritualidade, né, do Alcindo Almeida. E se você quiser mandar sugestão de temas para o Vejam Só, entra no site vejamsó.com.br, na aba Sugestão de Temas, você escreve lá o tema que você quer sugerir, não o assunto, o tema, né? Foi justo o Palmeiras cair para a segunda divisão? Esse é um tema, né? Falar sobre futebol e a desgraça do Palmeiras já é assunto, aí não. Entenderam a diferença? Pois é. Se o seu tema for pautado, não tem sorteio, não tem nada, você ganha um presente da produção do Vejam Só, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seminarista Davi Silvio, que é da Igreja Brasileira, primeira Igreja Batista do Brás. Isso. E é seminarista do Seminário Batista Nacional. Você não vai fazer pergunta agora, eu queria a sua opinião sobre essa situação aí que foi nos enviada lá pelo irmão do Campo dos Goitacazes. O pastor pode continuar pastoreando ou não? Olha, na minha opinião, eu vejo que fica difícil ele continuar pastoreando. Porque lá em Mateus 19, Jesus, quando é questionado a respeito do divórcio, ele é bem claro, não está nos planos de Deus. Ou seja, Deus não aprova o divórcio. Quando nós vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, nós lemos o seguinte: convém, pois, que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Se ele quebra a vontade, ele vai contra a vontade do Senhor, como que eu posso dizer que esse pastor passa a ser irrepreensível? Se ele não cumpre com a vontade do Senhor, como ele estará apto a ensinar? Então é difícil. E em 1 Timóteo também, ainda no capítulo 3, versículo 5, nós vemos o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então vejam, é um assunto bastante polêmico. Acho que desde a época de Cristo já havia polêmica neste assunto entre os rabinos e hoje principalmente, com
o elevado número de divórcios. Se você fosse membro dessa igreja, você não concordaria com a continuidade do ministério do pastor? Não concordaria. Então, pastor Paulo Carvalho, o senhor está sozinho. Vou lhe dar uma força, eu vou ficar do seu lado aqui. Tá bom. Pastor Paulo Carvalho Ribeiro. O pastor, então, qualquer pessoa na igreja, se divorciar, pode continuar frequentando a igreja, pode continuar tomando ceia, e quando morrer vai para o céu. O pastor não. Foi falado aqui duas coisas. Divórcio é uma coisa, se divorciar é uma coisa, e repudiar a esposa é outra, na Bíblia. Tá? No grego são palavras diferentes. Perfeitamente. E quando Paulo falou que o bispo ou pastor seja esposo de uma só mulher, porque a igreja em Corinto tinha homens que tinham mais de uma esposa, mas o pastor não pode ter mais de uma mulher. E mesmo ele se divorciando... Até porque o salário pastoral não dá para sustentar mais isso. Exatamente, uma das coisas. Mesmo ele se divorciando, aquela sua ex não é sua mulher. Ele se divorciou, acabou o casamento. Se eles voltarem a morar juntos, eles estão em pecado, estão em adultério. Ele casou de novo, ele é marido de uma só mulher, que a outra não é mais sua esposa. E repudiar, por quê? Jesus falou isso. Porque um homem simplesmente tinha mais de uma mulher, e em vez de divorciar, ele repudiava. Ficava com outra e repudiava. E a mulher não podia nem se casar porque ainda estava presa a ele. Uma das razões Vamos explicar direito isso aí, porque nem eu entendi direito esse negócio. Isso. O que é divorciar, a gente já sabe o que é. E o que é repudiar, então? Repudiar é ele abandonar a esposa. Não é a mesma coisa? Não. Divorciar, ela vai assinar, ela vai consentir, ambos estão livres. E repudiar não. Ele tinha mais de uma, duas ou três, repudiava aquela. Mandava embora? Mandava embora, sem carta de divórcio, sem nada. E ela não podia casar porque estava ligado a ele. E se alguém casasse com ela, entrava em adultério. Porque ela estava presa a ele no casamento. Pastor Ismael, é isso mesmo? É. A questão, a diferença do repúdio e do divórcio, que às vezes nas nossas traduções apresenta assim como fosse a mesma coisa. Para mim sempre foi. Não é. A palavra grega é diferente. O divórcio, a mulher levava a carta de divórcio e ela ficava livre. Já no repúdio, o marido, ele dava uma de esperto, de malandro esperto, o que ele fazia? Ele mandava a mulher embora, não lhe dava a carta de divórcio, ficava só no informal. E daí ele arrumava uma outra, ele fazia um test drive com a outra. Ele experimentava outra mulher e mantinha aquela que era original dele. Se porventura ele gostasse daquela segunda mulher, tudo bem, quem sabe ele daria a carta de divórcio. Se não, ele traria de volta a outra, a primeira. Então e a mulher ficava presa a ele, não conseguia se casar. A gente hoje aqui no Brasil tem uma coisa muito esquisita, chamada união informal, né? Então o repúdio era uma desunião informal? Exatamente. Né? Eu tô casado com a mulher, não, aqui na minha casa você não vai ficar mais, não. Mas então me dá a carta de divórcio. Não vou dar carta nenhuma, vaza. É isso? Isso aí, por aí. Foi o que Jesus falou. Então ela continuava casada comigo, mas não morava mais comigo, nem eu sustentava ela. Isso é repúdio. É repúdio. E ela não podia arrumar um marido, porque estava ligado a ele. Sustento dela, e ele tinha uma mulher. Ele arrumava uma segunda mulher. Certo. Né? Agora ela não, a mulher ficava assim. Porque podia casar com quantos quisesse. Né? Tá. Vamos lá, pastor Paulo. Agora, voltando aqui. Então eu já entendi o que é repúdio e o que é divórcio. Muito bem. Aí o pastor. Vamos tentar entender um pouquinho esse infernizar aí. Né? A esposa o infernizava. Eu conheço, não vou inventar, conheço caso em que a esposa é uma gastadeira, faz dívida que não acaba mais. O nome do pastor, porque é conta conjunta, até porque o pessoal dos ministérios de casais defende isso, o casal tem que ter conta conjunta, não sei o quê. O nome do pastor o tempo todo no SPC, nome sujo, não sei o quê e tal. Ela não consegue se controlar, gasta demais, eles brigam adoidado por causa disso. Aí ele resolve pôr fim ao casamento. Ele está errado? Está errado. Quem está errado? Ele está errado. Por quê? Falta de autoridade dele. Porque ele quebra os carros, não tem nada a ver.
Nós estamos falando infernizar. São coisas ao extremo. Mais infernizar que uma mulher Ele caçadeira. simplesmente ele quebra o cartão. Quebra o cartão, você não vai usar mais cartão. Isso aí não. É aquela parte intolerável da mulher querer espancar, fazer escândalo na igreja, fazer greve total de tudo. Isso tem bastante. Eu conheço um pastor, está vivendo com a esposa, mas está separado há 25 anos. Porque se ele separar, o povo não vai aquecer, entendeu, irmão? E a chamada ministerial ninguém perde. E cada caso é um caso. Esse pastor, por exemplo, nós não estamos falando de membro normal. Falando de um pastor que já tentou de tudo, já fez encontro de casais para sempre. Ela não vai, Não, mas ela já eu conheço. É uma demônia. Entendeu? Já fez de tudo e aquele escândalo, qual moral ele vai ter à frente do rebanho? Então, mas o senhor falou que... Extremo, estamos falando de separação extremo, tirando adultério extremo. Até para ele... Ela abandonou a casa, abandona várias vezes a casa e volta depois não sei o quê, de 5 meses, vai para casa da mãe, vai para casa não sei de onde. Aí divorcia. Aí o cara vai aguentar. E pode continuar pastoreando. Lógico. Você acha que ele continua tendo autoridade? Lógico. Agora, como é que o senhor responde aos argumentos bíblicos do seminarista? Eu já respondi. Todo pastor, se por acaso acontecer ele se divorciar e casar novamente, ele continua sendo esposo de uma só mulher. Porque o divórcio acabou. É o corte do matrimônio. Mas ele desobedeceu ao divorciar-se. Por quê? Porque não pode divorciar-se a não ser por relações sexuais. Aí já é o quê? É um farisaísmo que existe hoje na igreja. Vamos lá. Porque aí nós vamos analisar qual é a maior motivação para o casamento. A maior motivação é o amor. Certo. Nós estamos vendo criança casar com 20 anos. Tem exceções. Por quê? Quer legalizar o sexo. Verdade. Não se abrase, aí casa. Depois de 5 anos, a maioria da separação é até 10 anos de casado, você sabe disso. Vê que não é aquilo. Crianças casando. Outro porque quer fugir de casa, porque o pai maltrata, tal, quer o casamento. Outro porque vê que o casamento é um emprego. O marido tem dinheiro, agora eu tenho. Então, tudo isso. E lá na frente, vamos ver a razão que acontece. Tem razão. E fora outras coisas. Eu tenho um relato aqui, que depois, se puder, eu vou falar, de um homem candidato, um presbítero candidato ao pastorado, ao pastoreio, né? E ele, que aconteceu? Ele é um nome fictício, ele disse, presbítero Ricardo, é um exemplo de uma separação, que uma separação pode significar no seu exercício do ministério. Ele conta que estava sendo preparado para ser ordenado a pastor, na sua denominação, até que o seu mundo caiu. Minha esposa adulterou, engravidou de outro homem e assumiu tudo. Não recebi acompanhamento pastoral, o pessoal falou, espera, até que falaram que eu não podia ser mais pastor. Será que caso do adultério, a separação da esposa, ele perdeu a chamada pastoral? Mas aí quem fez isso com ele é pior que a esposa dele. Mas é o que fazem. Não pode ser pastor porque ele se divorciou. Mas sabe a origem? Acho que nem o pastor Ismael concorda com isso. Ou concorda? Não. Não, aí nesse caso ele está coberto de razões, não é? Não sei, mas alguns acham que não. Que ele não pode nem ser pastor. Que maldade. O divórcio não pode ser ilegítimo. Agora, a gente às vezes considera a questão do adultério e do abandono. Só que existem situações que são assim, que atentam contra a vida. Por exemplo, alguém falou o caso do envenenamento. Como que eu vou dormir com uma mulher que dorme com a faca debaixo do travesseiro? Mas aí ele é pastor, se separou. Agora, ele qual que é o caminho? Continuar? É o caminho. Orar? Tem que ver na Bíblia. Vamos lá. Orar de O caminho é Mateus 18. Primeiro, já teve com ela, já conversou, não resolveu? Chama 2 testemunhas, que pode ser o mentor espiritual deles ali. Esse pastor fez isso, vamos dizer, o pastor que está em questão aí. Não deu certo. O mentor não conseguiu resolver o problema dos dois. Leva para a Assembleia da Igreja. E a igreja vai declarar essa mulher como gentia, como incrédula. Não, o que resolve? Resolve que aí ele pode separar? Aí ele pode, sabe por quê? Porque esse pastor, ele está num abandono, só que debaixo do mesmo teto. Então, é o que aconteceu, a infidelidade. Ele está sendo abandonado pelo incrédulo. Mas ela não quer sair de casa, não. Não, mas não tem problema, não depende da vontade dela.
Ela abandonou o marido. Aí o pastor pode se divorciar? Pode se divorciar. Então, Nesse caso, mas é uma situação extrema. Porque a igreja vai chegar à conclusão que ela não é cristã. Ela não é cristã. Agora, para chegar a esse ponto, já passou por médico, já passou por psiquiatra, policial, delegado, já esgotou todas as fontes de tratamento e cura. É aquela situação extremamente extrema. Exatamente. Aí, no caso, intolerável. É uma situação que não tinha ele jeito. vai expor a família inteira dele, os filhos vão ficar contra porque é a mãe que vai estar sendo lá exposta. Mas se ele não fizer isso, quem é queimado é ele, né? Se separou, não quer saber, pastor divorciado, mas qual a origem que aconteceu? O que levou aquilo? Tem hora que... E a igreja sabendo. E há que se ver também qual o investimento que esse homem fez. Porque nós sabemos, a gente convive com isso, que de repente eu não estou amando a minha esposa. Mas aí daqui a pouco eu, por alguma razão, eu começo a praticar coisas boas para com ela. Eu levo um cafezinho na cama, eu sou gentil, eu levo uma pizzaria, a gente sai junto, eu abro a porta do carro para ela, eu ando na rua de mãos dadas, passando a ela a sensação de pertencimento, de proteção, de segurança. Eu volto a namorar essa mulher. Sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar a se apaixonar por mim e eu por ela. Eu vou começar a sentir saudades dela, falta dela. Agora, se eu não faço isso e começo a querer tratar essa questão, que é uma questão sentimental, tão somente no legalismo da igreja ou mesmo nos recursos de saúde possíveis e imagináveis, pode ser que eu não tenha sucesso. E às vezes essa mulher tão somente está pedindo para ser amada. Não, a gente está falando de uma pessoa extremamente doente, irreconciliável, que a Bíblia fala. Essa que não tem jeito. Já que ele não gostou da gastadeira, para mim, quem a gastadeira é problema assim. Quebra o cartão, Mas aí já entra a autoridade que falou ali, né? Se sabe governar a sua casa, fica difícil. Não, o governar uma mulher goterenta, nem Salomão conseguiu. Isso aí. Depois que ele tinha 700. Salomão fez um negócio chamado separação pedagógica. A sugestão dele é essa. Não é o divórcio, é a separação pedagógica. Vai, mora no quartinho, deixa lá por um tempo. Até que ela sinta falta. Mas, pastor, castigo? Pastor, você castigo privado, pastor. Salomão não pode ser exemplo, porque Salomão, se tivesse uma mulher que infernizava ele, você vai ficar aí. Porque as minhas 699, eu vou ficar com elas. E outra coisa, se vocês não quiserem, as outras 300 concubinas minhas, eu vou ficar com elas. Aí não precisa nem te divorciar, Salomão. Mas quando ele se encontra com a Sulamita... Salomão não precisava divorciar. Quando ele se encontra com a Sulamita, ela se torna-se única dele. Aí, aonde? Isso aí. Quando que ele encontrou? No livro de Cantares. Mas quando que encontrou? O homem pode ter 1000 mulheres, mas ele vai amar uma só. Lógico. Isso aí. Por isso que Deus deu uma mulher só para Adão e já foi mais que suficiente para tirar ele do sério. Né? Pois é. Agora, o projeto, como foi falado aqui, o divórcio nunca foi projeto de Deus. Não estava nos planos de Deus. Como também Adão pecar não estava nos planos de Deus. Caim matar Abel não estava nos planos de Deus. Davi pecar não estava. Mas essas coisas acontecem. Aí entra o quê? A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o conserto. Agora, vamos lá. Seminarista Davi Silva, o senhor trouxe perguntas? Sim. Então vamos às suas perguntas. Então eu vou aproveitar que no começo da explanação do pastor Ismael, houve até uma certa concordância com o pastor Paulo. Então eu vou disparar uma pergunta para os dois. Tá? Meu Deus. Lá em Mateus 22, 39, Jesus diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. A mulher é rixosa, mas o pastor tem que amá-la, porque você tem que amar o próximo. Não, mas ela é muito rixosa. Meu Deus do céu, como ela é minha inimiga. Mas lá em Mateus 5,44 diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, como é que fica o amor de Deus? O amor que o homem tem que ter pelo próximo. E ainda vou além. Lá em Efésios 5:25 diz o seguinte: vós maridos,
amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então vejam bem, um pastor que não consegue amar a sua própria esposa, a quem ele amou um certo dia, casou-se com ela, tornaram-se uma só carne, como é que fica esse amor? Como é que fica a moral desse pastor na hora de fazer um aconselhamento de casais? Cerca de 1/3 dos aconselhamentos pastorais, eles dizem respeito a conflitos entre casais. Então, pensou o sujeito chega lá, pastor, minha mulher é rixosa, eu estou cansado dela, eu não quero mais viver com ela. Daí o pastor vai virar para ele e vai dizer, olha, mas... Peraí, você não concorda, pelo que eu estou ouvindo, você não concorda nem com a solução que o irmão Ismael apresentou de levar para a congregação e considerá-la não cristã? Não por causa dos argumentos bíblicos que eu estou falando. Vamos lá, pastor Ismael. Agora o seminarista pegou o senhor e também o pastor. Não me pegou não. A minha tem a resposta certinha. Ele falou amor. Vamos lá, pastor Ismael. Bom, é o seguinte, com relação ao amor, eu posso controlar a mim mesmo, mas eu não tenho controle sobre o outro, não é? Eu não tenho controle sobre o outro. Por mais que pode acontecer, por mais que eu ame, e de repente seria impossível, é possível que aconteça isso, da gente manter essa união por conta de que o outro realmente é uma situação assim que não tem como, que é uma situação extremada, né? Mas o fato, por exemplo, qual que é a receita que eu sempre dou, né? Quando não tem jeito, que esgotaram todas as possibilidades, qual é o caminho? É uma separação pedagógica, por um tempo, quem sabe, só no coração daquele que se separou, não foi para cartório, não foi para o fórum, não houve documento, não houve registro, mas diz assim, ó, se você não mudar de vida, de comportamento, nós vamos, né? Aí nesse espaço de tempo, a pessoa vai começar a sentir necessidade do outro, porque o outro era protetor, era provedor, e coisas nesse sentido, e de repente a pessoa se reconcilia, muda de vida, muda de comportamento. Então eu creio que o caminho é esse. Mas me parece que nós estamos debatendo mais a questão do divórcio e não a questão do pastoreio. Você disse o negócio e está aqui, ó. Porque ele não quer que o pastor se divorcie. Não, então. Ele que aguente a mulher e continue pastoreando. Se ele quiser continuar pastoreando. Mas ele tem razão. Porque ele perde a moral para... Olha aqui, diz aqui Tito, olha, diz assim, ó. Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Até aí tudo bem, nós já falamos tudo isso, mas presta atenção. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha a função desse pastor. Ele vai ter que ter... Vamos dizer que eu chegue lá, ele continua pastoreio. Eu chego lá, falo, pastor, eu quero conversar com o senhor, eu não aguento mais a minha mulher. Mas por que, Ismael? Eu não aguento porque ela tem chulé. Não, isso não Ela tem um bafo forte, eu não gosto do cabelo dela, eu não sei o quê. Ela não gosta de tomar banho. Né? Ela não toma banho. Aí ele fala, não, mas você não pode largar dela por causa disso. Eu falo, mas você fez isso? Você fez isso. Então, quer dizer, ele não tem palavra para me convencer do contrário. Ele não tem na casa dele o exemplo. E aí, como é que ele vai ficar diante de mim? Então, e eu creio que para ser pastor, você tem que ter o respaldo dos de dentro e dos de fora. Agora, será que ele tem moral para me aconselhar com relação à família? Mas ele não é uma vítima, pastor. Oi? Ele não é uma vítima. Ele fez um mau casamento. Casou-se com uma mulher desequilibrada, ele não conseguiu detectar isso a tempo. Antes de ser pastor. Né? E casou-se com uma mulher desequilibrada. Ele é uma vítima, ele vai ficar refém dessa situação o resto da vida? Agora, nós estamos falando aqui, não é de mulher de chulé, com chulé, mulher de bafo. Nós estamos falando em situações intoleráveis, extremas. Sim. Ao ponto a esposa não tem mau hálito. Mas aí dá um jeito. Todo dia eu vou trazer o que para ela? Bala de hortelã. Acabou. Entendeu? Diet. Entendeu? Diet. Mas o que acontece? Então, nós estamos falando em casos extremos.
Se você falar assim, mas o senhor separou, a sua mulher tentou te matar, colocou veneno na tua comida. Mas isso é crime, pastor. Exatamente. São coisas extremas. E o seminarista falou aqui em amor, amarás o teu inimigo. Mas nós sabemos que na Bíblia existe pelo menos, né, 4 tipos de amor. E o amor que Deus fala ali é o amor ágape, que você tem que amar o seu inimigo, amar o próximo e tudo mais. Mas não é que você tem que amar o seu inimigo, você vai conviver com ele. E o amor entre marido e mulher é o amor estorge. Certo? Então esse é outro tipo de amor. Agora, eu posso amar minha mulher e se ela chegou ao extremo de querer me matar, eu não vou ficar com ela. Não quer dizer que eu não amasse, mas ela, ao outro lado que não quis ouvir, não quer saber conviver. Então, dependendo da situação, você tem moral, você tem condições de orientar o seu rebanho. Ah, pastor, o senhor separou e eu não posso separar porque minha mulher tem bafo. Olha os extremos. Então você vai usar os extremos. Não é separação assim. Mas uma separação de extremo, meu Deus. A mulher chega todo dia sem dormir, quarto separado, trancado, porque ela é capaz de jogar uma água quente em você. E aí? Vamos pensar em termos... Porque é muito fácil, pastor, falar quem tem um bom casamento. Tá, mas então vamos pensar numa esposa de pastor que infernize a vida dele dentro da igreja. Não é nem ser em casa só, mas dentro da igreja. Arrumando encrenca, isso tem, hein? Arrumando encrenca com tudo quanto é outra mulher, fazendo fofoca, futriga, intriga, né? Isso tem, não tem? Lógico. E aí? O pastor conversa, fala, não sei o quê, mas ele vive tendo que ficar apagando incêndio dentro da igreja e resolvendo probleminha lá, criados pela própria esposa. Ele não pode se separar dessa mulher e continuar pastoreando, até para o papaz da igreja, não é nem só dele. Ele não pode se separar. Ele, o que está em jogo é o ministério dele, sim, né? Mas... O senhor transforma o casamento numa prisão, pastor. Pois é. É mesmo? Pois é, infelizmente, o que eu penso é o seguinte, ó, se a gente for olhar o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, dentro a perícope de Efésios 6 está falando de família, de relacionamento de marido com esposa, de filhos, né? E está falando de ser cheio do Espírito Santo. Certo. A questão é que, de repente, o nosso padrão espiritual, quem sabe esteja muito aquém. Porque, de repente, a gente acha que cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que quando ele sobe no púlpito, ele vira piruleta, ele ora em língua mais alto que todo mundo. Né? É isso? É aquele que tem o sapatinho de fogo, aquele que anda 1 metro acima do chão. Mas, na verdade, Paulo está dizendo ali que ser cheio do Espírito Santo é aquele que cuida bem da família dele. Né? Então, a casa desse pastor, se está virando um inferno, alguma coisa no mundo espiritual está errada ali. Claro. Está errado ali. Isso é fato. Isso não dá para negar. Não é isso? Então, alguma coisa está errada ali. Quem sabe com a vida espiritual dele, quem sabe ele não está cheio do Espírito Santo, quem sabe não tem um louvor sendo tocado no ambiente de família, quem sabe o amor, o casamento, ele é uma aliança, ele exige mutualidade. Eu cuido de você, você cuida de mim. Agora, será que esse pastor estava cuidando dela? O Sérgio, da capital paulista, diz assim: antes de qualquer decisão, seria oportuno que o rebanho, a Assembleia dos Membros, se perguntasse: quando ele assumiu a função de pastor, quantas ovelhas éramos? Quantas somos agora? Recebemos vacina e medicação? Somos tosqueadas, alimentadas e banhadas oportunamente? Abriga-nos nas intempéries? Protege-nos dos predadores? É cioso nos cuidados do aprisco? Desempenha bem sua função? A resposta deve sair de uma lista de checagem parecida com essa. Melhor ainda, deveria ser feito de tempos em tempos um checklist também para os que permanecem casados. Pastor relaxado, acomodado, que perde o elan, deve dar lugar a outro. Sérgio Sarmento Vidal, de Divinópolis, lá no estado de Minas. O inimigo é astuto ao atacar. É comum a vida de certos pastores serem apenas fachada. Saibam que a forma que Jesus venceu não foi demonstrando o que chamam de felicidade, fama, honra, riqueza, nestas teologias praticadas por aí. Ele pode buscar outra profissão, visto que pastor é uma profissão também. Talvez ele seja mais feliz. Nunca abandonar a fé.
mas essas igrejas mundanas sim. O Elton Lima, de Guarujá, em São Paulo. Olá, gente, paz. Na minha opinião, se o camarada se divorciou da mulher, a não ser em caso de adultério, e casar com outra bonitinha, é pecado, vai para o inferno. Qual o risco de levar um monte de pessoas inocentes junto com ele, se for ministro sobre almas viventes, inclusive a novata do amor? O cidadão tem que ver aonde está amarrando o burro dele, antes e não depois do casório. Só o que eu acho, paz e graça, e a todos nesse belo dia que se chama hoje, sem mais, Elton Lima. Então, Elton, é verdade, a gente tem que saber com quem está casando, mas a gente sempre tem surpresas depois do casamento, não tem, pastor? Meu Deus. No mundo real não é assim, né? Foi falado aqui, né? Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Mas o contexto diz o quê? Vós, mulheres, estáis sujeito o quê? A vosso próprio marido. Mas ele é o pastor, ela é uma crente muito mequetrefe. Então ela se acha no direito de não precisar obedecer a Bíblia nesses quesitos, mas ele, que é pastor, é obrigado. O senhor falou uma coisa muito interessante e que é uma tragédia, infelizmente. Existem situações em que a esposa do pastor chantageia fazendo greve, porque sabe que ele não pode errar, né? E isso é... Como é que você vai amar uma pessoa dessa? Me diz. Você que falou do amor. Me diga. Olha, eu vou disparar outra pergunta. Lá em Efésios 4:26, Paulo diz o seguinte: tirai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Onde há discórdia, onde há separação, onde há desavenças, ali tem o agir do diabo, de Satanás. Então, como é que esse pastor dá essa abertura para Satanás operar na sua vida? O mais importante é que ele cuide de sua esposa e de sua família, vem antes até do seu ministério. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o Vejam Só. Daqui a pouco, no Saboroso, deliciosos pratos aí para o seu dia a dia, né? Olha que delícia nossos pratos aqui. Essas são uma das sugestões que passa aí no Saboroso para você, no passo a passo, para você realmente aprender sem dúvida nenhuma. E também temos também a linha da industrialização caseira, que é o grande foco do Saboroso, para você ganhar dinheiro em casa. Isso é muito importante. Bombons, enfim, todos os pratos também da industrialização caseira. Espero você daqui a pouco. I went to church on Christmas and Easter. That gift was a sense of humor that only I was given, and you weren't. I was broke, my career swept to a halt. I wrote my first joke at 6 years old and had it ripped off a week later. Welcome to show business. There's mud and snakes, falling branches. I remember saying, God, if you don't want me to go through this divorce, give me some sort of sign. You said you were leaving, you took me by surprise. You said you were leaving, I thought it was a lie. Now the teardrops are falling all down my life. When you don't know where God is, God says, you walked away. I'm just waiting for you to come home. Eu vivi feito um louco, viajando no Brasil inteiro, Norte, Nordeste. E quanto mais sucesso nós fazíamos, mais triste ia ficando a minha vida. Eu vou te transformar num novo homem. Mas não dá pra viver sem Jesus, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Prepare-se para receber os dons e o chamado que Deus tem para você.
Olá para você que nos assiste, consulta ao doutor desta quinta-feira vai falar sobre dores no joelho. Se você sofre com isso, então não deixe de nos assistir para tirar todas as nossas dúvidas com o ortopedista, o doutor Marcos Flávio de Carvalho, que estará aqui comigo. Então você já sabe, eu te espero às 4h15 da tarde, ao vivo, logo depois do Jornal Toda Hora. Até lá! Muito bem. O programa, vejam só, é patrocinado pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E todo dia a gente sorteia um brinde da Agrade aqui. Uma lembrança, né? Porque não dá para mandar para todos os telespectadores. E o brinde de hoje é a camiseta da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você pode ganhar essa camiseta, mas eu gostaria muito que você conhecesse a Agrade. No horário comercial, de segunda a sábado, você pode ligar para 3115-0819 em São Paulo e conversar com o pessoal da Agrade sobre os vários cursos que ali são ministrados e sobre os muitos endereços, porque são mais de 600 no Brasil, tá? Então, conheça melhor a Agrade. Agora, para participar do sorteio, tem que entrar no site vejamsó.com.br. E eu queria mandar um ósculo santo para um irmão muito querido lá de Pernambuco. Ele mora no interior de Pernambuco, o presbítero Jacinto, da Igreja Assembleia de Deus lá, da cidade dele, que eu acabei não anotando o nome. E ele é o pai do Otiniel. Eu encontrei o Otiniel aqui em São Paulo ontem, conversamos um pouquinho e ele me falou do presbítero Jacinto, que é telespectador assíduo do Vejam Só, aí para toda a região do interior de Pernambuco. Eu tive já 2 vezes em Santa Cruz do Capibaribe, né? E naquela região ali muito bonita, onde o Lampião viveu, né? Enfim, um ósculo santo para todos vocês ali. Meu Deus os abençoe bastante. Se você não ganhar a camiseta da Agrade hoje, não se preocupe. O seu nome continua na base de dados e você concorre ao sorteio do kit Jô Rezende. Ela mesma vai dizer do que se trata. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kits de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô. Nós estamos aqui hoje estreando o programa. Vejam só, o pastor Ismael Roselei de Carvalho. Ele lidera o Ministério Casados em Cristo e é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mostra os DVDs de novo, né, que eu mostrei no início do programa, muita gente talvez tenha sintonizado depois. É Transformando Reclamações em Crescimento. O outro é Dai ao Sexo, que é do sexo. Essa palestra é orientação para os casais? Nós falamos do sexo que os cristãos estão praticando e do sexo que eles deveriam praticar, né? Com cuidado de evitar os excessos, né? Aquilo que foge da palavra, né? E então é uma orientação. Muito bem. E tem mais um DVD aí que o senhor trouxe que é sobre... É a família que vive acima das circunstâncias, né?
O que é isso? É a família que ela consegue ser família, manter a unidade, manter a paz, a alegria, independente de como está a situação no seu exterior, né? Então, é a família que vive em Cristo e de uma maneira tal que ela supera as suas crises e quando está passando no momento do vento, da tempestade, ela ao invés dela se dissolver, ela se une. Eu fiz essas perguntas para o senhor, porque assim, vamos ter o ministério, um casal e tal, mas já que o pastor, no tema de hoje é sobre o pastor que tem uma esposa, infelizmente uma demoninha, né? Vai pôr em risco o ministério dele, então, eu acho que na opinião dos dois irmãos aqui, pastor, era melhor o pastor não ter casado. Não ser casado, pastor solteiro. Vocês gostam dessa ideia? Vamos lá. O seminarista gosta de pastor solteiro? Veja, eu não vejo problema nenhum em pastores solteiros. Como também não vejo problema nenhum no pastor ser casado. Agora, o assunto em questão não é se é lícito ou não o divórcio, e sim se ele deve ou não continuar casado. Então, a minha opinião aqui foi que nesse caso, para esse caso específico, onde ocorreu o divórcio, ele em pleno ministério, ele tem que ser afastado do ministério. Não que ele não pode ser casado. Não pode ser. Se ele fosse membro da igreja, sim, ele poderia continuar como membro da igreja normal, apesar de se divorciar nessas mesmas circunstâncias? Ele deveria ir para a disciplina. Então, divorciar é pecado nessas circunstâncias. Exatamente, principalmente para um pastor. Olha só, o ministério de Jesus, ele é um ministério de pacificação. Ele trouxe a paz entre Deus e o homem através do seu próprio sangue. O ministério pastoral, ele, como um chamado de Deus para o ministério, ele também é um ministério de pacificação. Se ele não consegue colocar a paz no seu próprio lar, ele não está apto. Mas, o seminarista, ele está certo. É o Davi. Desculpa, Davi. Ele está certo por quê? Como ele falou, é seminarista. Não desmerecendo, mas quando você tem uma longa vida de pastor, com gabinete pastoral, resolvendo inúmeras situações. A prática é outra. A prática é outra. Entendeu? A prática na teoria. A teoria é uma coisa e a prática é outra. Infelizmente. Entendeu? Chega a pastor, olha aqui, eu vim agora da delegacia porque ele tentou me bater, eu me embater. Pode, vocês são crentes. Aí você, por exemplo, vamos voltar ao contrário, rapidamente. Tinha um pastor que falava para uma irmã na igreja, vamos mudar agora o contrário. Vou falar com a irmã, minha irmã, obedeça seu marido, ora por ele que ele vai se salvar, ele é assim, mas ele bate e tal. Isso várias vezes. Um dia, o pastor chega na igreja, a irmã estava orando. Quando olhou para ela de joelho, ela viu o quê? Ele viu o quê? A cabeça dela, isso é verdade, tá? Cheia de feridinhas. Ele depois acabou, perguntou a ela, o que foi isso, irmã? Fala, pode falar. Aqui, toda vez que eu estou orando em casa, meu marido chega, você está orando por mim, vai me salvar, né? Ele apagava um cigarro na cabeça dela. Aí o pastor mudou de atitude. Entendeu, irmão? Então são certas coisas, nós estamos falando de coisas extremas, intoleráveis. Que quem não tem, entendeu? Entendeu? Certas coisas, o calo no pé do outro é uma coisa, o nosso calo é outra. Entendeu? Por isso que eu falo isso de experiência, de amigos que eu tenho, pessoas. Agora, não é se separar qualquer coisa. Eu sei, mas eu vou repetir. Eu, por exemplo, não aceito um pastor divorciado 2 ou 3 vezes. Não, eu não aceito. Também tem a dó. Alguma coisa aconteceu. Agora, a primeira vez, tu não pode errar, pode acontecer. Eu vou repetir o que os apóstolos de Jesus falaram, diante da palavra dele, que vocês, o irmão Davi mesmo levantou aqui. Se é assim, melhor é não casar. Paulo falou também, é melhor não casar. Então. Mas aí a gente sempre olha para o pastor solteiro meio assim, né? Com o canto do outro. Para poder falar sobre criação de filhos. Não é verdade? O Paulo, na verdade, ele estimulava o solteirismo. Sim. No ministério. E mesmo Cristo, né? Agora, sabe, eu queria colocar o seguinte. A psicologia explica bem isso. Dificilmente há uma parte totalmente inocente no divórcio. Impossível. Então, se a gente considerar isso, esse pastor não está inocente nesse inferno que se transformou a vida dele.
Se ele não está inocente, logo o divórcio dele é ilegítimo. Eu conheci um casal, tudo bem, ele não era pastor nem presbítero, nem conseguia ser eleito, porque a esposa dele era um troço, né? Mas era uma mulher muito bonita, muito atraente. Então, ele, obviamente, casou-se com ela por conta dos seus encantos. Mas o preço a pagar era de ter uma vida social bastante... Sansão e Dalila. Sansão e Dalila, boa. Isso aí, entendeu? Então essas coisas nós temos que analisar. Nós não estamos aqui falando do divórcio em si, mas a pessoa vai cortar a chamada ministerial dela? Se acontecesse com esses grandes pregadores, vai cortar? Não, você agora não pode ser mais pastor, a sua chamada que Deus falou, você não pode, porque a outra pessoa te abandonou, que a outra tentou te matar e você não quer ficar com ela, podendo até morrer. Aí uma situação. Não, deixa eu ver. Conde de Sarzedas. A Cátia Silva esteve lá no Recanto dos Evangélicos aqui em São Paulo, tem um monte de loja de crente lá, então é o melhor lugar para achar crente fora da igreja, né? E foi perguntar lá sobre a situação de hoje. Estou muito curioso para ver o que as pessoas disseram. Vejam só. Nosso pastor se divorciou porque a esposa o infernizava. Ele quer continuar pastoreando. Mas isso é permitido? Não. Por quê? Porque a única coisa que dá direito ao divórcio é o adultério. Na verdade, ele teria que lutar pelo casamento dele. Eu acredito que não, por a lei de Deus não, né? Ele permitir ele estar congregando, né? Não. Por quê? Porque no meio evangélico não se pode divorciar por incompatibilidade de gêneros, só pelo divórcio mesmo, por traição, aí sim. O ideal seria que ele, né, tentasse restaurar esse casamento. Creio que sim. Por quê? Porque problemas sempre acontecem, né? E se todo mundo for abandonar, eu creio que se ele persistir no jejum, na oração, nas armas que Deus dá para o povo dele usar, né? Que diz que é capaz de destruir até fortalezas, por que não? Eu acredito que não. Por quê? Acho que o casamento a gente tem que lutar, base de oração, tudo. Acho que a gente deve sempre lutar e tentar consertar da melhor maneira. Até porque quando a gente está à frente, pastoreando, a gente tem que dar exemplo para os demais. Então acho que o certo é lutar até o fim. Essa decisão acho que tem que vir de Deus. Na minha opinião, não. Eu acho que ele tem que orar a Deus e se entender com a mulher dele para ele continuar pastoreando, porque ele tem que ser o exemplo da igreja dele. Não é fácil não. O Elton Lima, ele mora em Guarujá, uma cidade do litoral paulista. Olá, gente, paz. Na minha opinião, se o camarada se divorciou da mulher, a não ser em caso de adultério... não, isso aqui eu já li. O Sandro Silva, da capital paulista. Divorciar-se não deve, porque se trata de dois cristãos. Se ela não fosse cristã, o irmão não poderia ser ministro do evangelho, conforme 1 Timóteo 3. Ou continua casado e sendo pastor, ou divorcia-se e entrega o ministério e passa a viver sozinho. Opa, essa é uma questão interessante. Pastor Paulo, se o pastor se divorciar, até porque não conseguiu mais conviver, ele tem que ficar sozinho ou ele pode casar de novo? Eu acho que ele tinha que repensar muito no novo casamento, mas ele pode casar de novo, tem nada a ver. Só que aquele ditado, né? Quem gato escaldado tem até medo de água fria. De repente pode ter ficado traumatizado e não casar. Mas eu não vejo nada demais se ele encontrar uma pessoa agora, experiente, errar uma vez, tudo bem. Agora errar a segunda vez é difícil. Eu acho que ele pode casar, dependendo, no a Senhor. A igreja vai aceitar ou ele teria que mudar? Agora, olha só, irmão. A igreja é o espelho do pastor. A igreja é o espelho do pastor. Se a igreja for bem orientada, ela vai raciocinar, ela vai ver que casos e casos. Entendeu? Tem igreja que não vai nem... Agora, se for bem instruída, ela vai ver. Então vai depender da igreja, né? Vai depender em várias situações da igreja. Num caso como esse, em que a mulher vai embora, o pastor pode casar de novo? Pastor Ismael? Ela foi embora? Foi. Sumiu, não? Se ela foi embora, ele pode se casar de novo. Pode? Pode. Pode se casar de novo, se ela foi embora. Né? Não, mas ele pode continuar pastoreando e casar de novo? Ele foi abandonado por ela. Né? Ele não foi o agente do divórcio, é a mulher que foi embora. Então ele pode se casar de novo. Agora, se o divórcio dele for ilegítimo, aí não. Aí não pode se casar de novo.
Então, o pastor vai ficar torcendo. Olha só a situação, Davi. Ele vai ficar orando, Senhor, faz a minha mulher adulterar ou ir embora. Já pensou? Olha, eu posso expressar minha opinião aqui? Toda a minha argumentação foi baseada única e exclusivamente na palavra de Deus. Não, ninguém nega isso. Sem colocar experiência aí no caso, com todo respeito à experiência do pastor. Mas o que está acontecendo hoje é o seguinte: existe uma pesquisa em 2001 lá nos Estados Unidos que 33% das pessoas adultas casadas, pessoas adultas convertidas, chegavam ao divórcio. 33? 33%. Um terço? Um terço. E 34% das pessoas adultas não convertidas chegavam ao divórcio. Ou seja, números praticamente idênticos. Iguais. A igreja, ao invés de ser espelho, de influenciar o mundo, está deixando o mundo influenciar a igreja. Agora, por isso que Jesus disse lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus transforma as vidas. Eu fui transformado pelo poder de Deus e creio que os irmãos aqui foram transformados pelo poder de Deus. Joelhos no chão e ore pela sua esposa. Isso é que o pastor deveria fazer. Agora, e não simplesmente abandoná-la ou divorciar e ser mau exemplo. Ou ficar esperando que ela faça algo pior para ele poder se livrar. Né? Exatamente. Que é o que na prática acontece. O que eu entendo bem a palavra do pastor Paulo, irmão Davi, que o irmão se lastreou na Bíblia, ninguém nega, mas muitas vezes a gente tem uma expectativa de que os preceitos bíblicos sejam aplicados de uma maneira como se nós todos fôssemos querubins, né? E infelizmente nós não somos. Então o pastor nessa circunstância vai ficar muito tentado a desejar o mal para a esposa, quer dizer, vai ficar, a situação vai ficar muito ruim espiritualmente para ele mesmo, Agora, acabei esquecendo uma pergunta que eu queria fazer. Pastor Ismael, indo na direção que o irmão Davi colocou, vamos lutar pela esposa e tal, na sua experiência, não precisa ser pastor não, em qualquer circunstância em que os casais estão em conflito, um dos dois tem uma personalidade muito difícil, não é como a esposa aí do tema, como o senhor avalia a seguinte situação que eu tenho visto como prática? A outra parte, geralmente a parte mais espiritual, ou mais voltada a Deus, acaba abrindo mão de um monte de coisas, engolindo um monte de sapos e suportando um monte de situações. Isso não é injusto? Só para tentar salvar o casamento? Pode ser injusto, mas é santo, né? É algo santo. E eu creio assim, que o amor, na verdade, ele só é amor quando ele não se altera com as alterações da vida, né? Hoje a esposa é bonitinha, amanhã de repente não é mais, mas o amor do marido não se alterou, mesmo nesse caso concreto aí, que nós estamos discutindo. De repente essa esposa é uma esposa maravilhosa, mas que daqui a pouco, ao longo da trajetória, por algum motivo, ela se tornou, está tendo um comportamento que está infernizando a vida dele. Ele deve continuar amando essa mulher até que alguma coisa aconteça. O senhor acabou de tocar é muito delicada a situação, é realmente difícil, então a gente não vai entrar em detalhe, mas aconteceu mais uma vez, no passado, quando o Ministério Pastoral, quando o Evangelho no Brasil não era algo chique, que todo mundo conhecia e respeitava, os pastores pastavam legal, né? Pastavam mesmo. E aconteceu em alguns casos por falta de às vezes até do pastor estar em casa, porque tinha um campo que cobria várias cidades. Isso era muito comum no interior, né? E passava semanas fora atendendo o campo pastoral até voltar para casa. Também por causa das limitações do salário pastoral sempre muito baixo, de um dos filhos da família morrer, uma criança. O filho do pastor acaba morrendo e a esposa se revoltar com o pastor, com a igreja e com Deus.
mas continua casada e continua sendo esposa de pastor e a profissão dele é essa. Então, é uma situação difícil. Vai culpar a mulher? Ela perdeu o filho porque o pastor não estava lá para socorrer, porque não recebeu assistência da igreja. Isso acontecia. Sim. Outra coisa, o assunto é assunto extremo, porque não é normal no meio evangélico pastor se separar, pastor se divorciar. Nós estamos falando num extremo. Não é normal pastor se divorciar, porque eu não conheço uma normalidade pastor se divorciar. Nós estamos falando um assunto extremo, aonde foi tentado de tudo. Certo? Isso aí é extremo, gente. Agora imagine uma condição como essa. Entendeu? O pastor tem que lutar com a dor dele porque perdeu o filho, com o sentimento de culpa porque foi incapaz de socorrer a família no momento em que mais precisava dele, com a frustração da esposa em relação a Deus, a fé e a tudo, com a revolta dela. Meu amigo, não é fácil não. E continuar pastoreando. No domingo tem que ir lá pregar. E dar um sorriso, como se nada estivesse acontecendo, que é o super-homem. Entendeu? Isso que tem acontecido com os pastores. Não é nem só a parte de separação de mulher, não. É com filho doente, salário, uma série de coisas. Então tem que analisar isso. Então não é normal o divórcio no meio dos pastores. Tem acontecido por razões extremas que acontecem. E hoje, como você falou, a mídia em si, o pastor hoje é mais esclarecido, é mais cobrado. Então tudo isso. Então nós temos que analisar, nós estamos falando de um assunto extremo, que foi tentado de tudo. A mulher chegou a um ponto que ele vai dormir com ela, como o irmão falou, vamos esperar acontecer alguma coisa. Ou um milagre de Deus, ou um assassinato do pastor. Estamos falando a nível extremo, de uma mulher que de repente quer matar o pastor, quer jogar água quente em cima dele, colocar... É desse tipo que nós estamos falando. Não estamos falando de uma mulher que, no meu marido não vou orar. Não estou falando nesse sentido. Estou falando em extremo, irmão. Que já foi orar e tudo mais, então a gente tem que tomar uma posição. Certo? Agora, isso só acontece, como estou falando aqui, não foi menosprezando o seminarista, é na experiência pastoral. Você vai estar de frente com uma série de situações. Uns vai dizer, separa, outro, não, você não vai separar não, você vai ter que aguentar mais um pouco, vai ter que orar, vocês casaram, eram crentes, entendeu? Ou não, isso é um extremo tal. É que a situação do dia a dia do pastor é tão estressante, até Jesus passou por isso. Um pastor amigo meu agora descobriu que a esposa dele agora é homossexual. E agora? E tá virando moda esse negócio, que eu também tenho um colega assim. Você entendeu? E agora? E ela está em casa, e ela está apaixonada por uma pessoa, e agora, irmão? Vamos fazer o quê? Que situação é essa? É muito fácil. Não, vamos orar, corrente de oração. Não, peraí, não pode levar um caso desse para a igreja? Vai ser um escândalo miserável. Mas a igreja está sabendo. E aí? Então já foi. Já está sabendo. Entendeu? Já sabe, porque quando chega na igreja, porque os vizinhos estão sabendo. Entendeu, irmão? Situações que acontecem, agora você vai orientar. Aí esse ministério já acabou, né? Porque como é que ele vai... Ele tem que recomeçar o ministério. Vai ter que ter um divórcio, não vai ter? Lógico. Doido. Aí vai estar em outro lugar, mas aquele pastor divorciado não pode pastorear. Mas vai ver por que ele divorciou. Agora que eu estou falando, vamos ver a razão. Ele fugiu com a outra lá. Exatamente, vamos ver a razão. Ele vai perder a chamada dele? Porque a esposa o largou por outra? Entendeu, irmão? Então nós temos que analisar a chamada pastoral. Agora, tem uma coisa que o Davi falou, que a gente não pode esquecer. Numa situação como essa, abriu-se um rombo, não foi nem uma brecha para a ação do inimigo, porque uma mulher não vira assim da noite pro dia, né? É verdade? Mas são certas coisas que... Pode ser que ela não tenha aberto, porque ela abriu, mas... Eu vinha antes. Como o pastor Ismael falou, tem sempre um lado que vincula a outra parte. Tudo bem, pode ser a parte menos culpada ou aquilo que a gente chama de parte inocente, mas não é totalmente inocente. O que nós temos visto também, eu faço atendimento pela internet. Então a pessoa tem uma crise lá e é muita esposa de pastor que às vezes escreve. Quer falar, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com meu marido, que é meu pastor? Eu vou falar com o pastor que é amigo dele? Então ela escreve. E nós temos visto assim, uma das coisas que tem levado à desintegração do casamento, o prazer de se ser esposa de pastor, é a questão da falta de companheirismo. Por exemplo, há denominações que de repente o pastor, ele é assim, com algum cuidado nessa palavra que eu vou dizer, mas ele é quase uma estrela.
né? Ele chega lá na igreja, ele tem um lugar reservado para ele, ninguém mexe naquele lugar, tem 2 diáconos guardando para ele, né? Tem um copo especial de água gelada para ele, ele sobe no púlpito, né? E a esposa fica lá embaixo, né? E a esposa, você sabe que a mulher, ela tem um radar, né? Ela tem um radar. E a mulher já bateu o olho, já viu 2 ou 3 que já estão paquerando o marido dela, né? Entendeu? Agora, a mulher, você acha que ela não vai se desgostar com isso? Agora, vai brigar com ele. Vai brigar com ele. Agora, o que eu creio? Como é a forma que eu procuro me comportar? Trazer essa experiência para a minha vida pessoal. Eu creio assim, vamos tratar da questão do pastor agora, né? Ou mesmo não o pastor. Se eu estiver crescendo no meu ministério, minha esposa tem que crescer junto. Eu tenho que honrá-la. Se eu estou aqui hoje na televisão, eu já falei dela, né? Entende? Para que ela não se sinta diminuída. De repente eu vou virando uma personagem, vou virando um homem público e ela nem nome tem. Chegou aqui o pastor Ismael e a esposa dele. A esposa dele, ela tem nome. Ela se chama Cleire, é isso? E é muito comum a gente ver isso. O pastor, muitas vezes, ele aquele sujeito anda num terno bonito, bem arrumado, bem barbeado, bem penteado, e às vezes a esposa do pastor, coitada, anda num perrengue danado, né? Não, eu tenho que estar bonito porque um terno novo aí, porque eu vou pregar, e vou pregar na igreja A, B ou C, ou na nossa igreja, e ela vai ficando sempre para trás. E isso vai gerando distanciamento. Toda vez que gerou distanciamento emocional entre os dois, abriu-se espaço para o intruso, né? Abriu-se espaço para o intruso. Casamento é como um clube privado, o intruso não pode entrar. Não pode entrar. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Você tem alguma pergunta objetiva, Davi? Olha, bem objetiva. Deixa eu perguntar um pouquinho para ele, para comentar um pouquinho, só no finalzinho, né? Quer judiar de mim, né? Só um pouquinho, tá, pastor? Mas, quando se fala em casamento bíblico, não é a cerimônia do casamento, não é o papel que se assina no casamento. O que sela um casamento é quando 2 pessoas se unem num só corpo. Existem pesquisas que dizem que alguns pastores, aliás, muitos pastores, antes, né, do casamento, já tiveram relações sexuais com outras mulheres. Isso não caracteriza, no caso, um divórcio? Então nós temos diversos pastores já divorciados. O que o senhor fala disso? Eu acabei não entendendo a pergunta. O pastor tinha vida sexual ativa antes de se casar com a esposa. E antes de se converter também. Não vou nem complicar tanta pergunta assim, mas ele tinha. Mas isso vai virar relação. Claro. Relação com outra. Eu peço a ele uma pergunta objetiva, o cara transforma a pergunta dele num tema. Tá transformado, vai virar tema, tranquilamente. Opa, beleza. Esse é meu da próxima reunião de pauta, hein? Tá? Obrigado, Davi. Depois eu te mando o presente. Vou aproveitar e agradecer a presença do pastor Paulo Carvalho Ribeiro, da Assembleia de Deus de Niterói. Veio lá no Rio de Janeiro para participar do programa aqui. Muito obrigado. Do pastor Ismael Roseleide Carvalho, do Ministério Casados em Cristo e ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quem quiser os DVDs do pastor Ismael, no site vejamsó.com.br tem o contato deles, né? Tem o contato do pastor Ismael, assim como do pastor Paulo e também do seminarista Davi, para você poder convidá-los para palestras, para sermão, pedir o endereço, o número da conta bancária. Deus tocou no meu coração, vou te mandar uma oferta. Pode fazer isso, não tem problema não. Pecado não é, tá? E se quiser, mande a eles perguntas, e-mails com dúvidas e questionamentos. Eles também terão prazer em responder. Muito obrigado pela presença dos irmãos. O pastor Ismael também veio de longe, né? 400 quilômetros, quase 500 quilômetros de distância para estar conosco aqui. E o seminarista mora em que bairro? No Brás? Não, eu moro na Vila Formosa. Então, tranquilo. Pertinho. Perto dos dois, você está em casa.
Com certeza. Muito obrigado, Davi. Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da grade para casa. Anderson, de Jundiaí, na Grande São Paulo. Parabéns, Anderson. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.